Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da obra O Caminho dos Justos, do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. E hoje nós vamos falar sobre o tópico A Necessidade do Estudo, que faz parte da introdução do autor. Então, ensina Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Na verdade, a santidade desejável não pode ser facilmente conceituada por nós. Em consequência de não nos preocuparmos com este tema, nem concedermos-lhe lugar em nossa mente. Embora os princípios e fundamentos da santidade estejam implantados no coração de cada pessoa, se ela não se aprofundar neles e estudá-los cuidadosamente, experimentará e testemunhará detalhes de santidade sem reconhecê-los, e os passará por eles sem perceber. Os sentimentos de santidade, temor e amor a Deus e a pureza de coração não estão enraizados na pessoa de forma natural a tal ponto que não necessite esforços para adquiri-los. Muito bem, sobre essa primeira parte, então, o texto ele ressalta que, embora os princípios de santidade possam ser intrínsecos a cada pessoa, é fundamental dedicar tempo e esforço para estudá-los e compreendê-los plenamente. Sem um estudo cuidadoso, os aspectos da santidade podem passar desapercebidos por nós, mesmo que nós estejamos diante deles, né? Mesmo que eles estejam assim na nossa frente. Um exemplo seria o seguinte: imagina alguém que faz tzedakah, né, de forma regularmente, mas não reflete, né, ela não pensa, ela não medita sobre o significado mais profundo dessa ação. Embora essa pessoa esteja praticando um ato de santidade, ela pode não compreender plenamente o impacto espiritual e moral dessa prática. Ela pode estar, então, perdendo uma oportunidade de crescimento espiritual. Por quê? Porque ela não se aprofundou no entendimento dos princípios que estão por trás dessa ação. Então, o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ele nos lembra que o desenvolvimento espiritual, ele requer mais do que ações externas, ele exige um investimento consciente em entender os princípios que nos orientam e nos moldam. Assim, tanto a mente quanto o nosso coração podem estar em sincronia na busca da verdadeira santidade. Continuando a leitura. Nesse sentido, eles diferem de reações naturais, tais como dormir e despertar, sentir fome, saciedade, por exemplo, que estão inculcadas na natureza da pessoa e o fazem usar os vários métodos e dispositivos necessários para satisfazê-las. Além disto, não faltam impedimentos e obstáculos que afastem a santidade da pessoa, mas, em contrapartida, não faltam maneiras pelas quais tais empecilhos possam ser mantidos à distância. Como se pode, então, conceber não ser necessário aplicar tempo de estudo e análise para conhecer as maneiras pelas quais estes sentimentos podem ser desenvolvidos e incorporados à nossa realidade? Como pode essa sabedoria penetrar no coração de uma pessoa se ela não a procurar? E como a sabedoria de qualquer pessoa reconhece a necessidade de perfeição, pureza e apuro no serviço divino, qualidades sem as quais ele se torna não somente inaceitável, mas até mesmo repulsivo e desprezível, pois Deus prospecta todos os corações e compreende a inclinação dos nossos pensamentos. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. O que responderemos no dia do julgamento se fraquejarmos neste estudo e deixarmos de cumprir a essência do que o eterno nosso Deus espera de nós? Seria adequado que a nossa inteligência se dedicasse somente a especulações que não nos beneficiam, argumentações infrutíferas, leis que para nós não têm utilidade alguma, enquanto relegamos a cumprir apenas por hábito, de forma puramente mecânica, a demonstração da nossa gratidão pelo débito imenso que temos para com o nosso Criador? Se não nos aprofundarmos e analisarmos as questões sobre o que constitui, de fato, o temor a Deus e suas derivações, como será possível consegui-lo e como poderemos escapar das futilidades terrenas que levam o nosso coração a esquecê-lo? Não seria facilmente esquecida
mesmo se reconhecêssemos a sua importância? Então essa segunda parte ela é realmente muito profunda e, como eu disse, né, eu sempre vou trazer um comentário logo depois da leitura para tornar o conceito, né, na tentativa, na verdade, de tornar o conceito ainda mais simples para que você possa compreender. Então, sobre essa segunda parte, o texto ele argumenta que a busca pela santidade requer um esforço consciente de cada um de nós. Diferentemente de necessidades básicas como sono, fome, né, que são inatas e automaticamente atendidas, né, pela pessoa, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto sugere que, sem estudo e reflexão, a santidade permanecerá um conceito abstrato, incapaz de influenciar a nossa vida prática. O autor também adverte contra a negligência no estudo da espiritualidade, considerando que a busca pela santidade é um dever moral e espiritual e não apenas uma opção. Não é assim, isso é algo a mais que eu faço, ou hoje eu vou escolher entre fazer o estudo da Torá ou não. Não, isso não deveria ser uma opção, entende? Um exemplo, imagine alguém que vai, por exemplo, numa casa de estudo de Torá, né, de maneira regularmente, mas o faz mais por hábito do que por compreensão ou devoção. Se essa pessoa não se esforçar para entender o significado por trás das rezas, das orações, dos diferentes rituais e conexões, a sua prática será o quê? Superficial. E o seu crescimento espiritual, infelizmente, vai acabar ficando o quê? Estagnado. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, então, nos alerta que, mesmo sabendo que a santidade e a conexão com o Criador são importantes, podemos facilmente nos desviar se não fizermos um esforço consciente, e aqui é importante frisar, um esforço consciente para entender e incorporar esses princípios na nossa vida diária. Vamos lá. Continuando a leitura. Terceira parte. Também quanto ao amor a Deus, se não dedicarmos esforços para implantá-lo em nosso coração, lançando mão de todos os meios que para ele nos possam direcionar, como pretender que exista em nós esse amor ao Criador? Como ele poderá penetrar no âmago da nossa alma, voltando-a com ardor em direção ao Santíssimo, bendito seja, e em direção à sua Torá, se não nos conscientizarmos de sua grandiosidade e majestade? Como poderão os nossos pensamentos ser purificados se não nos esforçarmos para resgatá-los das imperfeições neles incutidas pela natureza física? O que dizer então acerca das virtudes de caráter, tão carentes de correção e aperfeiçoamento? Se a elas não nos dedicarmos com empenho e se não as sujeitarmos a rigorosa análise, quem poderá corrigi-las? Se tivéssemos analisado honestamente essa questão, não teríamos percebido a verdade e, assim, trazido benefícios para nós e para aqueles a quem instruíssemos sobre ela? Como dizia o rei Salomão, em Provérbios, capítulo 2, verso 4, se você o buscar como quem busca a prata e o procurar como quem procura um tesouro, então você compreenderá o temor a Deus. Ele não diz que então você compreenderá a filosofia, ou então você compreenderá a medicina, a astronomia ou o direito legal. Percebemos, então, que para que o temor a Deus seja compreendido, ele deve ser buscado tal como prata, ou procurado como um tesouro. Isso faz parte da nossa herança e, em princípio, é aceito por cada pessoa verdadeiramente devota. Ok. Sobre essa terceira parte, então, o texto, ele aborda a necessidade de um esforço consciente e deliberado para cultivar o amor a Deus e desenvolver virtudes de caráter. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto sugere que esse amor e essas virtudes, elas não surgem naturalmente, né? Não é uma coisa natural do ser humano, mas são frutos de uma busca consciente e dedicada. A passagem que a gente terminou agora de ver ressalta que devemos procurar o amor e o temor a Deus com o mesmo zelo e foco com que buscaríamos um tesouro muito valioso.
usando isso como um meio para alcançar um nível ainda mais elevado de espiritualidade, ética e conexão com o próprio Criador. Então vamos a um exemplo. Imagina um estudante que passa horas a fio estudando para um exame importante, uma prova, buscando, a perfeição. O objetivo dele é tirar 10. Esse mesmo nível de dedicação e foco é o que o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto sugere que devemos aplicar na busca pela espiritualidade e pelo caráter ético. Não basta apenas frequentar a escola de estudo de Torá, ou frequentar um lugar de estudo bíblico. É necessário o quê? Fazer o estudo para a prova, estudar para o exame, por assim dizer. Isso envolve não apenas a participação nas conexões, nas práticas, mas também uma reflexão, uma meditação profunda e um esforço para internalizar os princípios espirituais e éticos que governam essas práticas. Ok. Continuando a leitura. Diz Moshe Chaim Luzzatto: repito, será concebível encontrarmos tempo para o estudo de todos os assuntos, menos para esse? Não poderíamos reservar ao menos algum tempo para ele nos dedicarmos, embora obrigados a conceder maiores espaço para outros estudos ou tarefas? Nas Escrituras, em Jó, capítulo 28, verso 28, está escrito: eis que, o termo aqui é ren, o temor a Deus é a sabedoria. Os nossos sábios de abençoada memória comentam no Talmud que fala, no Tratado de Shabat 31b, o que? A palavra ren, aqui, em Jó, significa único, e é proveniente do grego. E isso nos transmite a ideia de que o temor a Deus é uma manifestação singular de sabedoria. Olha isso que incrível, vale até a pena repetir isso. O temor ao Criador é uma manifestação singular de sabedoria. Então, se você quer saber se uma pessoa ela é sábia, verdadeiramente sábia, basta ver o quanto de temor a Deus ela possui, em outras palavras. Entretanto, não pode ser considerado como sabedoria algo que não esteja vinculado à análise e estudos. Sobre isso, o texto então ressalta a importância de dedicar tempo ao estudo e à reflexão sobre o temor ao Criador e a sabedoria espiritual, posicionando-os como fundamentais e até mesmo singulares em relação a outros campos de estudo. O argumento central é que o estudo da Torá não deve ser negligenciado em detrimento de outras disciplinas ou tarefas. Muito pelo contrário, ela tem que ter prioridade. Prioridade. Ela deve ocupar um espaço primordial na vida de uma pessoa, pois ela representa uma forma única de sabedoria que requer análise e estudo aprofundado. Vamos a um exemplo. Imagine um profissional extremamente dedicado à sua carreira, que passa longas horas no escritório e até leva trabalho para casa. Essa pessoa também pode achar tempo para se exercitar, socializar, dormir, reconhecendo a importância dessas atividades para o seu bem-estar geral. No entanto, se ela não dedicar tempo ao estudo e à reflexão espiritual, estará o quê? Negligenciando uma área crítica da vida, que oferece uma forma única de sabedoria e enriquecimento. Na verdade, todo o resto depende disso. O ponto é que, assim como ela encontra tempo para outras atividades importantes, também deveria ter um espaço na sua agenda para a dedicação ao estudo da Torá e o seu crescimento espiritual. Por meio da sua reflexão sobre o que significa temer ao Criador e outros princípios espirituais. Continuando então agora a leitura. Portanto, compreendemos que essas questões requerem profunda análise, caso queiram ser verdadeiramente entendidas e não apenas percebidas através da imaginação ou de suposições enganosas, principalmente se quisermos adquirir e reter este conhecimento. Ao ponderar sobre esse tema, percebemos que a santidade não está ligada a noções simplistas, mas sim à perfeição verdadeira e à sabedoria profunda.
É isso que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, que a paz esteja com ele, nos ensina ao dizer em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12: E agora, ó Israel, o que pede de ti o Eterno, teu Deus, senão que o temas, que andes por seus caminhos, e ames e o sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos. Nessa frase se encontra todos os aspectos da perfeição no serviço divino, realmente apropriados em relação ao Santíssimo, louvado seja. Ou seja, temer a Deus, caminhar por seus caminhos, dedicar-lhe amor e devoção e cumprir os seus mandamentos. Muito bem. Sobre essa parte, então, o texto sugere que a verdadeira compreensão da santidade do serviço divino requer uma análise cuidadosa e profunda, ao invés de tratar tais temas como simples ou autoexplicativos. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ele argumenta que eles são complexos e multifacetados, abrangendo vários aspectos do ser humano, como o temor a Deus, o amor, a devoção e a observância dos mandamentos. Um exemplo: imagina uma pessoa que apenas frequenta as conexões espirituais nas datas mais importantes, recitando as devidas orações, que ele mais ou menos entende. Essa pessoa pode até pensar que está sendo uma pessoa elevada, uma pessoa santa, mas a verdadeira santidade, de acordo com o que o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto explica, vai muito além disso. Ela envolve o quê? Uma compreensão profunda e um compromisso. Compreensão profunda e compromisso de viver de acordo com esses preceitos. Preceitos divinos, em todos os aspectos da sua vida. E para alcançar essa verdadeira perfeição no serviço divino, a pessoa precisaria dedicar tempo ao estudo e à reflexão. Então veja que o tempo de estudo ele é de importância absoluta para aquele que deseja verdadeiramente ser uma pessoa conectada com o Criador. Isso envolveria não apenas o cumprimento, das conexões espirituais, cumprimento dos mandamentos, mas também entender e internalizar o amor e o temor a Deus e caminhar de acordo com os seus caminhos. Continuando a leitura. O temor a Deus denota o temor à majestade do Santíssimo. Temê-lo como temer-se-ia um poderoso rei, anulando-se a cada momento ante sua grandiosidade, especialmente ao falar em sua presença em oração ou engajar-se no estudo de sua Torá. Nessa parte, amigos, o texto ele basicamente está dizendo que ter temor a Deus é como ter um respeito gigante e um pouco, de receio até, quase como se você estivesse diante de um rei que tem muito poder. Não é sobre ter medo de castigo, mas sim de entender o quão incrível e grandioso é o Criador. É como se você se sentisse pequeno perto dessa grandeza toda, especialmente quando você está realizando uma oração, ou fazendo um estudo como esse, quando você está estudando Torá. Um exemplo, sabe quando você assiste, por exemplo, um filme de super-herói, tipo Avengers, e fica todo impressionado com os poderes e feitos do personagem? Você não tem medo do herói, mas fica, abismado, de queixo caído com o que ele pode fazer. Agora, imagine sentir algo assim, mas num nível bem mais profundo e bem mais pessoal. Toda vez que você fala com o Criador, ou você estuda os textos sagrados da Torá, e é esse o tipo de temor que o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto se refere. Continuando o texto. Trilhar seus caminhos engloba tudo que está relacionado com o desenvolvimento e a correção dos predicados de caráter. Nossos sábios de abençoada memória nos explicaram: assim como ele é misericordioso, sede também misericordiosos.
A essência desta frase sugere que devemos moldar as nossas virtudes e características, bem como pautar todas as nossas ações por princípios de ética e de justiça. Eles assim resumiram esta ideia em Pirkei Avot, capítulo 2, verso 1, que diz que caminho deve ser escolhido pelo homem, o que é, em si, digno a quem o pratica e conduz os outros a exaltar o seu louvor. Ou seja, tudo que conduz ao que é intrinsecamente bom, isso é, ao fortalecimento na Torá e ao desenvolvimento do sentimento de fraternidade. Muito bom isso, muito bom. Aqui, olha, o texto, ele está basicamente falando que trilhar os caminhos do Criador significa ser uma boa pessoa, corrigindo o quê? Os seus próprios defeitos e desenvolvendo boas qualidades. É mais ou menos como se o Criador, né, assim como ele é misericordioso, nós também temos que ser misericordiosos. É como se nós como se a gente devesse agir sempre pensando naquilo que é justo, correto e ético. Um exemplo. Sabe aquela sensação de trate as pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado, ou ainda, não faça às pessoas aquilo que você não gostaria que elas fizessem para você? Muito bem, é mais ou menos isso. Se você vê alguém passando por uma situação difícil, ajude como você gostaria de ser ajudado. Isso não só faz de você uma pessoa melhor, mas também inspira os outros a fazerem a mesma coisa. É como uma corrente do bem, que fortalece a comunidade, né? Local, comunidade global. Tá bom? Vamos lá. Continuando a leitura. Amor. Que amor pelo Eterno seja implantado no coração de cada um, né? Para que se eleve sua alma e busque fazer o que agrada ao Santíssimo, assim como seu coração anseia por agradar seu pai e sua mãe. Zeloso será por este amor, regozijar-se-á por realizá-lo com plenitude e sentir-se-á frustrado ante sua carência. Aqui nessa parte, o texto, ele está falando sobre ter um amor tão grande pelo Criador que você fica super focado em fazer coisas que agradem ao Criador, do mesmo jeito que você quer agradar os seus pais. É tipo quando você faz algo muito bom e não vê a hora de encontrar, né, como se você fizesse algo muito bom e você não vê a hora de contar para sua mãe ou para o seu pai, né, aquilo que você fez. Por quê? Porque você sabe que eles vão ficar orgulhosos de você. Vamos a um exemplo. Imagina que você tem um projeto importante para fazer. Se você está fazendo isso com amor pelo Criador, você vai se dedicar 100%, porque sabe que isso é uma forma de honrar o Criador. E se por algum motivo você não consegue fazer do jeito que queria, você fica meio chateado. Não porque você falhou, mas porque você queria que fosse uma forma de mostrar esse amor ao Criador. É como quando você tenta fazer um bolo, né, para comemorar o aniversário dos seus pais, e ele não sai como você queria. Você fica triste. Não porque o bolo está ruim, mas porque você queria que fosse perfeito para os seus pais. Entende? Isso significa amor ao Criador. Continuando a leitura. Devoção. Que o serviço ao Eterno seja caracterizado pela pureza de intenção e que sua finalidade seja somente servi-lo e nada mais. Que seu coração esteja inteiramente devotado ao serviço divino, sem que seja mecânica a sua observância ou dividida a sua atenção. Aqui, amados, olha só. Moshe Chaim Luzzatto, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto está falando que quando você serve a Deus, tem que ser de coração. Entende? Tem que ser de coração. Isso significa o quê? Significa nada de fazer as coisas no piloto automático. Ou está pensando em outra coisa enquanto está estudando Torá, ou enquanto está fazendo alguma meditação, oração, conexão espiritual, cumprindo um mandamento. Né? Nada de celular aqui do lado enquanto está fazendo a sua oração. Não, foco. Exemplo. Sabe quando você está na academia fazendo exercício, mas está pensando na lista de compras ou na próxima série do Netflix que você quer assistir? Muito bem. Aqui é o contrário. É como quando você está jogando um jogo de videogame e está super concentrado, né, para vencer.
Você dá o seu melhor, foca no que está fazendo e não deixa nada te distrair. A ideia é trazer esse nível de foco e intenção para quando você estiver servindo ao Criador. Você está ali 100%, completo, com todo o seu ser. Finalmente, para encerrar a nossa aula de hoje, o texto diz: o cumprimento dos mandamentos, ou em hebraico das mitzvot, como está explícito, é o cumprimento de todo o conjunto de preceitos, com todos os seus conteúdos, derivações e condições. Sobre esse trecho, o texto está basicamente falando que seguir essas mitzvot, esses preceitos sagrados, não é só uma questão de fazer o básico. Tem que entender tudo o que envolve cada mandamento, incluindo os detalhes e as situações específicas onde eles se aplicam. Exemplo, é como fazer uma receita de bolo. Você não pode só jogar os ingredientes na tigela e esperar que saia um bolo bom dali. Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que saber a ordem certa, as proporções exatas, o tempo de forno e até quando mexer ou não mexer, mexer ou não mexer a massa. A cada passo tem seu porquê e faz diferença no resultado final. Com os preceitos do Criador, a ideia é a mesma. Entender todo o contexto e aplicar isso da melhor forma possível. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Amanhã nós continuamos, com a ajuda do Criador, o nosso estudo, falando ainda sobre a introdução do autor, sobre a Baraita de Rabi Pinhas. Tá bom? Então é isso, tudo de melhor sempre e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.